Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre seções transversais a um campo de vetores e transformações de retorno de Poincaré. Então, seja F um campo de vetores definido num aberto de um certo espaço vetorial, dimensão finita, um campo de classe C1, okay? E seja o fluxo desse campo o φt. Então, uma seção transversal ao campo F num ponto x é um hiperplano H por x, ou seja, um hiperplano afim do tipo H mais x, tal que o f de x não está em H. Okay? Então pensem, um hiperplano é um subespaço, dimensão n-1. Se E tem dimensão n, um hiperplano é um subespaço, dimensão n-1. Se eu quero falar de um hiperplano que passa por um dado ponto x, estou falando de um subespaço afim, né? H mais x. E quando eu digo que f de x não está em H, significa que o vetor f de x ele não está contido no hiperplano H. Agora, como o campo é contínuo, numa vizinhança U de x, continua valendo que f de y, para todo y, não está em H nessa vizinhança. Então, o conjunto que é o hiperplano por x interceptado com a vizinhança, é uma seção local de f no ponto x. Ok? Então, isso significa que o f de x, né, ele aponta para fora do hiperplano. Né? E o hiperplano, um subespaço de dimensão n-1, né, ele divide o espaço em dois lados. Então, o f de x está apontando para um lado ou para o outro do hiperplano. Como isto aqui, né, vai implicar em particular que o f de x não é zero, né, então existe uma seção local para qualquer ponto regular do campo. Eu posso começar, se o f de x não é zero, eu posso considerar simplesmente o ortogonal ao f de x, o conjunto de todos os vetores do plano que são ortogonais a f de x, isso dá um subespaço de dimensão n-1, dá um hiperplano H, né? E este já pode ser tomado como o hiperplano, né, inicial desta construção. Em particular, eu posso tomar o hiperplano ortogonal ao vetor f de x, sempre que f de x seja não nulo. Seja agora uma órbita periódica, que eu vou chamar gama, do campo F, com um certo período tau. Fixemos um x na órbita periódica e vamos tomar uma seção S, né? Uma seção transversal S, que vai ser uma certa vizinhança interceptada com um certo hiperplano por um ponto x da órbita periódica. Como a trajetória de x volta à seção pelo diffeomorfismo φ, né, que faz a órbita dar a volta e retornar no ponto inicial, aplicando o teorema do fluxo tubular, nós podemos assegurar que todos os pontos de uma vizinhança de x na seção têm trajetórias que retornam a S num tempo próximo ao ponto tau. Okay? O que vai acontecer é que se, né, eu dou a volta por aqui, né, neste ponto, se eu tomar uma pequena vizinhançazinha, então, né, eu vou retornar ali perto. Ok? Tá, o que vai acontecer, né, é que, vamos já explicar, né, se eu tiver, né, uma certa vizinhança, imaginemos uma vizinhança W, então por continuidade, né, existe uma V contida em W, já que o F de, o φ de tau de x, né, faz que este ponto retorne nele mesmo. Então, fixado uma W, eu consigo achar uma V de tal forma que o φ de tau de y em V fica sempre contido em W. É uma questão de continuidade, né? Este ponto é enviado nele mesmo pela função φ de tau. E agora, por continuidade, para todo o W, para toda a vizinhança W, existe uma vizinhança V de tal forma que a imagem de V está contida em W. Então, a vizinhança aqui V do X é enviada dentro do W. Depois o que eu faço é simplesmente observar que eu posso assumir que W é uma caixa de fluxo.
uma vez que x é um ponto regular. E, portanto, todas as trajetórias aqui nesta caixa W, que é uma caixa de fluxo, né, todas as trajetórias podem ser vistas como, né, trajetórias lineares paralelas. Okay? Então, se todos os pontos de V se retornam aqui perto, dentro da caixa W, então, quer eles retornem antes, como, por exemplo, este ponto Z antes do S, né? ou depois do S, existe uma trajetóriazinha com um tempinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, todos os pontos que retornam aqui em W, eles vão bater em S. Okay? Ou um pouquinho mais na frente, ou um pouquinho antes. Isso significa que, né, eu posso, né, garantir que existe uma transformação que retorna de pontos que retornam a S. Portanto, existe uma vizinhança W, onde o φ de t é conjugado ao fluxo tubular, por continuidade do φ de tau, como o φ de tau de x é igual a x, existe uma vizinhança V de x que podemos assumir dentro de W, tal que o φ de t de y está em W para todo o y nessa vizinhança, mas o fluxo tubular leva todo o ponto de W a atravessar S num tempo inferior a algum delta. Portanto, existe um certo t de y, que depende, né, desta imagem, que é menor que delta, de tal forma que o φ de tau, que vai fazer o ponto cair em V, mais o t de y, vai levar o ponto em S de novo. Então, esta transformação, que pega na vizinhança V da seção transversal e leva na vizinhança W da seção transversal, e vamos chamar R, que é a transformação R, que cada y na seção transversal leva no φ de tau mais t de y, que retorna à seção transversal na mesma órbita do y, é a transformação de primeiro retorno, ou transformação de Poincaré de F na seção S. Okay? E esta é a principal ferramenta para estudar o comportamento das órbitas do campo na vizinhança de uma trajetória periódica. Okay? Só para recordar, o que nós fazemos é, eu pego num ponto y aqui, S, na seção S aqui, pego no ponto y, dentro da vizinhança V, e eu sei que este ponto y vai dar a volta e vai voltar algures aqui em Z pelo φ tau. Okay? No período da órbita periódica ele volta, por exemplo, aqui. Aí eu ando, ele está aqui, está dentro da caixa de fluxo, então existe agora uma pequena translação, um pequeno tempo, que garante que o fluxo vai cair de novo na seção S. Okay? E este ponto agora está na mesma órbita do Y, né? É o ponto chamado de primeiro retorno a S. Então o Y voltou a S em um ponto R de Z. Então esta transformação, né, de Y para este ponto aqui é a transformação de retorno da vizinhança de XV, que vai cair dentro da vizinhança W de S. Né? Nós estamos pensando o R é uma aplicação que vai do S interceptado com o V no próprio S interceptado com W. Okay? Portanto, é uma aplicação, uma transformação de uma vizinhança do ponto X na seção S para a própria seção. Essa é a transformação de primeiro retorno de Poincaré. Então, a função tau, que é o tempo de primeiro retorno, a função tempo de retorno de Poincaré, né, tem uma propriedade, ela é uma função bastante regular e tem umas propriedades muito úteis. Então, para uma dada seção local S, tem um campo de vetores, de classe C1, num certo espaço vetorial, uma órbita e dada uma órbita regular, o conjunto destes pontos, o conjunto dos pontos que voltam a S, o conjunto dos pontos que visitam a seção transversal, né? Conjunto dos tempos em que esses pontos visitam a seção transversal, portanto eu pego numa órbita, Y, e olho quando ela bate na seção transversal. E esses pontos, esses tempos T, eu junto todo num conjunto que eu chamei aqui o γ mais de Y. Okay? Os tempos positivos em que Y tem uma trajetória que nesses tempos no futuro batem em S. Então, esse conjunto de visitas, conjunto de tempos de visita é inumerável, ele de facto pode ser até finito,
e é discreto. Portanto, ele não tem pontos de acumulação. Okay? Porquê que ele não pode ter pontos de acumulação? Por causa da vizinhança tubular em torno da seção. Tá? Aquela vizinhançazinha no W, aquela vizinhança tubular, impede que haja pontos de acumulação. Porquê? Porque existe um delta, como eu expliquei quando fizemos a prova do teorema da vizinhança tubular, que se o tempo t está no γ+, ou seja, se φ de t de y está em S, então o t menos delta até o t mais delta, né, eles não estão nunca mais em S, só no tempo t está em S. Então tem uma passagem para trás e para a frente, um tempo antes e depois, em que a trajetória não visita a seção S porque está dentro da vizinhança tubular. Okay? Portanto, os pontos em γ+, este ponto T, tempo de visita, ele está isolado. E entre os outros tempos de visita. Existe sempre um intervalo mínimo de tamanho delta entre tempos de visita consecutivos. Okay? E, portanto, eles são de pontos isolados. E a partir daí, o conjunto é um conjunto discreto, esse conjunto de pontos, eles são sempre isolados, e, portanto, ele é inumerável. Okay? Podendo, inclusive, ser finito. Se a órbita, por exemplo, não for uma órbita periódica, ela pode dar umas voltas e depois se afastar e nunca mais bater na seção. Uma outra coisa importante acerca do tempo de retorno é que ela é diferenciável. Okay? Ela é diferenciável porquê? Por causa do teorema da função implícita. Porque se o ponto está em S, né, isso significa que esta função, a função L de y, que é o y menos x produto interno com o f de x, é zero. Estamos aqui assumindo que o S é o S é o subespaço, um subespaço afim, que é ortogonal a f de x e que passa pelo ponto x. Então, se y está em S, então y menos x é perpendicular ao f de x. Okay? E suponhamos que o y está naquela vizinhança W. Certo? Então, vai acontecer que esta função vai ser zero também no φ tal de x. Porque o x voltou até ele mesmo no φ tal, né? No tempo tal. E a derivada em relação a t desta função, a derivada de L de φ em t no ponto tal de x, nós podemos calcular que é a derivada do produto interno, né? Em que o φ tal de x aparece no lugar do y. Ao calcular a derivada parcial, aparece a derivada em relação ao tempo de φ em f de x. Mas a derivada no tal de x é exatamente f de x. Né? É o campo no ponto φ tal de x, que é f de x. E, portanto, isto aqui é f de x vezes f de x como produto interno, portanto, é o quadrado da norma do f de x, que é positivo. Ou seja, a derivada parcial em relação ao tempo é positivo. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma função de x e de t, cuja derivada em relação a t é positiva, é não nula. Então, pelo teorema da função implícita, existe uma função tau numa certa vizinhança de x, nós podemos assumir contida em W, né? E tau vai de uma vizinhança de x numa vizinhança do próprio tau menos amplitude mais epsilon, de tal forma que o L de φ de tau de y em y é zero para todo y nessa vizinhança, pelo teorema da função implícita. Ou seja, o φ de tau y de y está em S. Ou seja, a função tempo de retorno do Poincaré, a função de transformação de retorno do Poincaré R de y, que é o φ do tempo de retorno do Poincaré de y em y, para y numa certa vizinhança do x, né? Esta função e o próprio tau, o tempo de retorno, têm a mesma classe de diferenciabilidade que o fluxo, por causa do teorema da função implícita. Né? Portanto, isto aqui é uma função c infinito em y, okay? Como função de y tem uma função c infinito, e
agora aqui, esta função, como função de x e de tau, é uma função que tem a mesma diferenciabilidade do fluxo φ. Ok? Então temos que o tempo de retorno, assim como a função, a transformação de retorno, são transformações diferenciáveis e que têm a mesma classe de diferenciabilidade do fluxo. Que por sua vez, né, tem uma classe de diferenciabilidade relacionada com o campo. Então, como o tempo é discreto, como o conjunto dos tempos de retorno é um conjunto discreto, né, cuja distância entre os pontos é maior que um celto delta positivo, né, e o tau de x, que é o tau, o tempo, é o período mínimo, é o menor conjunto, é o tempo de primeiro retorno à seção, é o gama mais de x, mínimo. Então, temos aqui o lema do tempo de primeiro retorno. Tau de y é o tempo de primeiro retorno de uma vizinhança de x, isto é, tau de y é igual ao mínimo do gama mais de y para todo y em numa certa vizinhança do x na seção. Ok? Certo? Então, o lema é essencialmente verdadeiro por todas as relações que nós construímos até aqui, mas podemos argumentar por contradição, que se não fosse verdade, numa vizinhança, se tau de y fosse estritamente maior que o mínimo do gama mais, né, usando a continuidade, viria que o tau de y converge para tau de x. Ok? Mas este tau de y era estritamente maior que o gama mais de y, que é um absurdo. Okay? Então, vamos agora observar uma propriedade da transformação, desta construção da transformação de retorno de Poincaré. O estudo do comportamento de um fluxo via a transformação de retorno numa seção transversal reduz problemas num espaço de dimensão n, onde vive o fluxo, num espaço de dimensão Rn, para problemas num espaço de dimensão n-1, com respeito a uma transformação diferenciável, porque a transformação de retorno vai viver, tem um domínio numa secção transversal que tem dimensão n-1. E, em vez de eu trabalhar com uma transformação contínua, eu vou trabalhar com uma transformação discreta. Okay? Então, a transformação R de primeiro retorno é um diffeomorfismo local, porque podemos repetir a construção com fluxo inverso usando o campo "-f e obter a transformação inversa de R, que vai ser também diferenciável da mesma classe que o fluxo, é só repetir os argumentos com "-f no lugar de F. Então temos um diffeomorfismo local e reduzimos o comportamento do fluxo ao comportamento de uma transformação, né, num espaço de dimensão menor. Que isso muitas vezes é importante para simplificar muitos argumentos, até para conseguirmos usar uma teoria mais completa. Uma outra observação é que o ponto x da órbita periódica é um ponto fixo para a transformação de retorno. Né? Se nós acharmos outro ponto fixo P para R, então a sua órbita claramente é periódica para o campo F. Se tiver um outro ponto fixo P pela transformação R. Se Q for um ponto periódico para R, isto é, se RK de Q, que é o R composto com R, composto com R, composto com R, K vezes do ponto Q voltar ao ponto Q, então nós temos também que a órbita de Q é periódica para o campo, não é? Porque eu vou ter pela construção da transformação de retorno, eu vou ter uma trajetória que vai ligar o Q ao RQ, que vai continuar do RQ para o R2 de Q, o R de Q, e assim sucessivamente, até que eu fecho essa órbita, eu volto ao Q. Então eu tenho uma órbita periódica. Mais ainda, se o x for um ponto fixo atrator para R, ou seja, se os iterados consecutivos de um ponto y numa vizinhança de x convergirem para o x, né? Então a órbita gama de x, a órbita periódica, é uma órbita periódica atratora para o campo F. Porque todo mundo numa vizinhança, né, vai bater na seção transversal de maneira que eles vão convergir para o x. Então significa que as suas trajetórias estão convergindo para a trajetória da órbita periódica. Okay? Certo? Então, as órbitas, né, elas estão convergindo para a gama, todas as órbitas próximas.
aqui a ideia dessa construção, eu pego uma certa vizinhança do X e ela está voltando dentro da vizinhança original. O V1, que é o V1 está voltando dentro de si mesma pela transformação de retorno. Portanto, se eu repetir esta transformação, né? Repetir esta ação, esta abertura aqui vai ficar cada vez menor, então as órbitas vão convergir para a órbita periódica γ original. Vamos falar daqui a pouquinho de propriedades da transformação, mais propriedades da transformação de retorno.